E aí, rapaziada, tranquilo? Como é que vocês estão? Vamos falar um pouco do jogo de ontem, de Corinthians e Cruzeiro. Vamos comentar aí sobre a entrevista coletiva do Dorival também. Vamos falar um pouco sobre as notícias que saíram hoje de manhã, de Memphis. Vamos falar um pouco sobre essas questões também. E falar principalmente, né, de como que o Corinthians conseguiu empatar com o líder do campeonato ontem, Cruzeiro, no que eu considero um bom jogo. Vamos começar então falando sobre o jogo, depois a gente parte para a coletiva e finaliza com essas repercussões hoje de notícias do Memphis, principalmente por uma notícia dada da Gazeta Esportiva, tá bom? Vamos falar do jogo? Então, Corinthians ontem pegou o Cruzeiro dentro de casa, né, ali na Neoquímica Arena. O Cruzeiro vinha embalado. Se eu não me engano, o Cruzeiro tá a 11 jogos no Campeonato Brasileiro sem perder. Então, é um dos líderes do campeonato, né? Tá ali no topo da tabela. Era um jogo no qual, quando eu vi a primeira vez, eu falei, bom, a tendência é que o Corinthians perca esse jogo pelo momento atual dos dois times, né? Mas por jogar em casa pode surpreender. E foi o que aconteceu. O Corinthians me surpreendeu ontem. Eu acho que o Corinthians ele jogou de igual para igual com o Cruzeiro. Inclusive imagino que o Corinthians tenha até surpreendido o Cruzeiro. Não imagino que o Cruzeiro esperava, principalmente vendo nos últimos jogos do Corinthians, essa postura de morder ali em cima. Eu acho que o Cruzeiro até se assustou um pouco com essa questão, porque realmente o time do Corinthians ele esteve ali disposto a todo momento a morder em cima, em tirar espaço, principalmente do Matheus Pereira do Cruzeiro, né? Então acho que foi muito importante, o Charles principalmente foi muito importante nessa rotação do meio de campo, né? Um meio campo um pouco mais agressivo, um meio campo mais combativo, mais defensivo ali. E acho que o Garro também ele deu muito essa dinâmica. A gente viu o Garro a todo momento correndo igual um doido. Eu acho que ele correu muito ontem. Inclusive correu mais do que jogou, né? Eu acho que a gente tem no final das contas, uma impressão de que o Garro teve uma boa partida por conta dos minutos finais e tal. Mas eu acho que ontem o Garro muito mais transpirou do que inspirou os outros jogadores ao redor dele a jogar e inspirou o time como um todo. Óbvio, o Garro é extremamente importante. Os últimos minutos dele a gente viu ele criando ali duas, três chances que o Corinthians poderia ter marcado, mas é aquela coisa, né? A gente tá acostumado com um Garro que é o melhor jogador do Brasil. Para mim, o Garro na temporada passada ele foi o melhor meio-campista do Brasil. Então, nessa temporada ele ainda tá voltando de lesão, ainda tá recuperando o ritmo e tal. E ontem ele deu tudo de si em campo, inclusive tá suspenso pro jogo contra o Botafogo. E foi muito bem, eu digo, na parte tática, né? Correu muito, transpirou muito, se entregou muito, ajudou nessa pressão. E aí acabou realmente não estando nas suas melhores noites tecnicamente, mas ainda assim nos últimos 10, 15 minutos ele foi fundamental para a criação do Corinthians, como ele sempre é, né? Corinthians, então, com muita pegada pra cima do time do Cruzeiro. Eu achei que a linha de defesa como um todo foi muito bem, né? A gente fala ali que o Corinthians tem muita dificuldade defensiva, mas ontem, com uma zaga mais lenta, inclusive, né? Com o André Ramalho e Gustavo Henrique, o Corinthians conseguiu controlar bem o Caio Jorge, que é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. E sem dúvidas, assim, foi muito melhor do que eu esperava, né? Eu tinha essa dúvida de como que ia ser essa dupla. Inclusive, essa linha de defesa como um todo, né? Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Bidu, foi a linha de defesa responsável pelas 9 vitórias consecutivas do Corinthians ano passado, né? E que não tinha sido testada nenhuma vez esse ano. Muito por conta das questões físicas, principalmente do Gustavo Henrique, né? Que tem um começo de ano acidentado no Corinthians por conta de lesões, aí depois tem a questão da hernia inguinal, e aí recuperação física, e controle de carga. Então, o Corinthians ele teve essa dificuldade de manter o mesmo time que jogou ano passado, né? Dessas 9 vitórias consecutivas, muito por conta do departamento médico, por conta de controle do trabalho, tudo isso. Mas ontem o Corinthians conseguiu ter um jogo muito bem defensivamente falando, principalmente por conta do Gustavo Henrique e do André Ramalho. O Gustavo Henrique a gente viu ele em diversos momentos mordendo ali na frente, né? Passando da linha do meio de campo para poder fazer realmente esse combate com os outros jogadores do Cruzeiro, para poder tirar esse espaço. E particularmente é uma coisa que sempre que eu vejo me surpreende um pouco, porque a gente vê o Gustavo Henrique sendo esse cara lento, né? A gente até brinca, ele tem um arranque de balsa, ele tem muita dificuldade de pegar um jogador que sai nas costas dele na corrida. O André Ramalho também é um jogador mais lento, mas o Gustavo Henrique ele é surpreendentemente lento, né? Ele é constrangedor às vezes nessa retomada, mas ainda assim, ele foi muito bem ontem nessas antecipações, ele mordeu ali em cima, ele foi responsável por rebater muitas bolas, e referente ao André Ramalho, cara, pra mim, o André Ramalho fez o melhor jogo ontem desde que ele chegou no Corinthians, né? Ele tem uma estreia muito boa contra o Bahia, e talvez eu acho que esse é o único jogo que tem o mesmo nível desse que eu comentei agora contra o Cruzeiro, mas pra mim, o jogo do André Ramalho ontem, ele foi o melhor jogador em campo na minha visão. O André Ramalho, ele simplesmente insano a quantidade de bolas que ele rebateu, combatendo lá na frente também, ajudando na criação das jogadas. O Corinthians tem muita dificuldade na saída de bola, né? E o André Ramalho foi responsável ontem por
quebrar as linhas de marcação, seja com passe rasteiro, seja com uma fatiada pro ataque. Eu achei um excelente jogo do André Ramalho. Eu sou um cara que bate muito no André Ramalho, eu tenho muitas ressalvas com relação a ele no Corinthians como um todo, né? Eu acho que ele foi protegido muito em momentos que não estava bem, mas ontem, particularmente, eu achei um excelente jogo do André Ramalho, foi o melhor jogo que eu me lembro desde o jogo contra o Bahia, e foi o melhor em campo pra mim. Pra mim, ontem, se tinha alguém pra ganhar o prêmio de melhor jogador em campo, era o André Ramalho, porque fez uma baita partida, tanto na produção defensiva e na ofensiva, que não é obrigação dele, mas que ele ajudou bastante também. Falando um pouco mais agora do meio pra frente, né, ali referente ao meio campo, o José Martínez, eu acho que ele é um cara que a gente precisa conversar um pouco sobre ele, porque, obviamente, não dá pra ficar alheio à entrega que ele traz pro time, né? O José Martínez, ele é um cara que ele corre muito, ele transpira muito e ele tá sempre ali brigando, ele é aquele cara que a torcida tem tudo pra poder adorar ele, porque é um cara que corre muito, se interessa muito pelo jogo, né? Se dedica muito pelo time, a gente vê ele sempre jogando até com questões físicas e ele não tá nem aí, ele corre, continua correndo e bate muito e tal. Só que eu tô há 30 segundos falando do José Martínez e a gente só fala de correr, bater, correr, bater, correr, bater. Ele agrega muito pouco ofensivamente pro Corinthians, né? Até na saída de bola mesmo. A gente até vê ele tentando inversões, tentando dar alguns passes e tal, mas eu acho que a condução em espaço curto do José Martínez peca muito, eu acho que ele peca muito nisso. Eu acho que ele toma muitas decisões erradas, inclusive ontem teve um lance que eu me estressei muito do José Martínez com o Mateuzinho, que é uma bola que vem na ponta esquerda, se eu não me engano é pro Marquinhos do Cruzeiro. A bola vem aqui pra ponta esquerda, o Mateuzinho ele sai atrás, mas consegue alcançar o Marquinhos, e aí a situação ela tá controlada, né? Tá ali o Marquinhos e o Mateuzinho no mano a mano, só que não tem mais ninguém ali perto do Marquinhos, né? O Caio Jorge, se eu não tô enganado, acho que ele ainda estava em campo nesse momento. Ele ainda estava chegando, o time do Cruzeiro estava chegando, né? Foi uma bola esticada que o Marquinhos tinha ela dominada e tinha o Mateuzinho na frente dele. Não tinha necessidade nenhuma de chegar uma cobertura ali, né? Era só você acompanhar de longe. O Martinez, ele largou o meio-campo, deixou sem ninguém ali no meio-campo para poder dobrar ali a marcação no Mateuzinho com o Marquinhos, né? E aí simplesmente o Marquinhos viu que não tinha ninguém no meio-campo, tocou a bola para trás e aí eu acho que foi o Matheus Pereira, mas foi um meio-campista do Cruzeiro que chegou livre. E aí o Carrilho teve que chegar fazendo a falta e tomou o amarelo, uma falta perigosíssima na entrada da área. Eu acho que esse tipo de decisão errada do Martínez me estressa muito mais do que às vezes os passes que ele dá errado, alguma coisa nesse sentido, sabe? Eu acho que ele toma muitas decisões que você questiona, fala, cara, ele pensa mesmo, sabe? Ele parece ser um cara muito mais passional do que racional, entendeu? Então, eu me preocupo um pouco essa questão do Martínez, porque ele tem uma dificuldade muito grande de se manter na mesma posição ali, né? De ser cabeça de área, como o Dorival usou ele ontem. E eu acho que ontem o Charles foi muito importante para isso, né? Porque muitas vezes quem saía para poder fazer essa caça, ou então para poder fazer a recomposição, quem se deslocava muito ali no meio de campo, era o Charles, defensivamente falando, né? Então, e o Charles desarmou muito a bola ontem, ele bateu muito nos caras também, ele ajudou em recomposição, a gente via vários lances assim que o Charles saía correndo de um lado ao outro do campo para poder ajudar numa bola que estava sobrando ali, que poderia gerar perigo pro Cruzeiro, né? E ele chegava lá para poder bater nos caras, então assim, José Martínez e Charles ontem eles foram muito importantes para essa questão da pressão, da questão da intensidade, do Corinthians não dar espaço para o Cruzeiro poder pensar ali no ataque, mas ainda assim são dois jogadores que eles agregam pouquíssimo ofensivamente, né? Então, ontem eu acho que grande parte dessa culpa do Corinthians ter criado pouco passa também por uma dificuldade de fazer essa bola chegar no Garro, né? Muitas vezes a gente tem que ver o Garro baixando de novo para poder receber essa bola e aí a partir daí fazer o jogo fluir, seja com um passe para o Bidu atacar o espaço, seja com uma inversão de jogo para a bola chegar no Memphis do outro lado ou então para chegar no Thales do outro lado. Ontem, por exemplo, quem estava atacando muito esse espaço pela direita, né, era o Mateuzinho ali, porque não tinha exatamente um ponta direita propriamente dito. Então o Mateuzinho atacava o espaço ali, às vezes a gente viu o Garro invertendo essa bola para o Mateuzinho. Então o Garro ele estava vindo muito longe da área para poder ajudar nessa armação. E apesar disso tudo, ele ainda foi influente no jogo, né? E a gente até lembra, fala, o Garro ele jogava dessa forma com o Ramon, na época que ele foi o melhor meia do campeonato e tal. Mas não, né? A gente criticava muito o Antônio Oliveira por usar o Garro quase como que um segundo volante. E quando o Ramon chega, ele transforma o Garro nesse 10, esse enganche mesmo, né? Que ele tinha liberdade para poder vir buscar a bola, mas a maioria das vezes ele estava quase como um atacante ali, né? Como um terceiro atacante.
Então, eu acho que o parte dessa queda de produção do Garro recentemente, né, para além de todas as questões que ele teve em 2025, questão do acidente, questão da lesão 2 vezes por conta da lesão, né, e tal, eu acho que nesse momento o Garro ele tá voltando bastante para poder buscar a bola, e eu acho que ele poderia estar um pouco mais à frente. Mas ele não consegue ficar tão à frente porque justamente não tem quem faça essa bola chegar nele. Então eu acho que é importante que o Corinthians consiga encontrar esse equilíbrio, né? Talvez com uma mudança de esquema ou com uma contratação. Ontem eu até comentei no Twitter, né? Na minha visão, o Corinthians ele precisa muito mais de um volante de elite do que de um zagueiro de elite. Porque a gente viu que, assim, para um jogo que o Corinthians precisava só rebater bola, o Gustavo Henrique e o André Ramalho, eles foram bem. Óbvio, eles são inconstantes e eu acho que é aquela questão, né? A gente sempre fala que o Corinthians, o melhor zagueiro do Corinthians é aquele que tá no banco, porque a gente é o que não joga, a gente não vê ele fazendo nenhum tipo de besteira. Mas eu acho que, realmente, uma zaga bem postada ali com o Ramalho e o Gustavo Henrique, mas bem protegida por um volante de elite, um primeiro volante, camisa 5, protegedor de área, sabe? E que ajuda a fazer essa bola rodar. A gente não tem muitos desses no futebol hoje em dia, né? Mas esse camisa 5, que ele tem esse poder de cobertura e tem a capacidade de fazer essa bola rodar de um lado pro outro, de fazer essa bola chegar no camisa 10, eu acho que é mais importante do que um zagueiro de elite pro Corinthians. Óbvio, o zagueiro de elite ele é mais fácil de você encontrar. Mas eu acho que ainda assim, se o Corinthians traz um zagueiro de elite, traz o melhor zagueiro do Brasil hoje em dia, quem é o melhor zagueiro do Brasil hoje em dia? Léo Ortiz, Léo Pereira, talvez o Fabrício Bruno do Cruzeiro. Você vai trazer o melhor zagueiro do Brasil hoje em dia, e aí você ainda assim vai ter problemas com essa questão da produção ofensiva do Corinthians, porque dificilmente a bola chega em condições do Garro jogar, né? Então eu acho que o Corinthians hoje precisa mais de um camisa 5, né? Um primeiro volante de elite do que de um zagueiro de elite. Ainda sobre a questão da produção ofensiva, falar um pouco de Memphis ontem, né? Ontem o Memphis ele tentou participar do jogo, ele se mostrou um pouco mais participativo, ele foi acionado muito mais vezes ontem, né? Eu acho que o Cruzeiro até dá mais espaços do que o São Paulo para poder jogar, mas a gente viu pouco do Memphis ontem, né? Ele foi acionado muitas vezes, mas em condições ruins, ou então, eu até comentei no Twitter essa questão também, né? Que o Memphis, ele muitas vezes, ele sai na frente quando ele é lançado contra um zagueiro, ele sai na frente, só que ele chega atrás, ou então ele perde na corrida, ou então ele perde no corpo, alguma coisa assim. A impressão que eu tenho é que o Memphis ele não consegue sustentar a explosão máxima dele por muito tempo. Então, ele sai na frente, chega atrás, ou então quando chega na frente ele tá morto já tá exaurido, e aí ele perde no corpo, ou então não tem uma segunda explosão para poder dar um drible em velocidade e chutar no gol, alguma coisa nesse sentido. Então eu acho que o Memphis ele peca muito nessa parte física, pode-se dizer, né? Não que ele esteja fora de forma ou algo do tipo, não acho que nem seja uma questão a ser debatida nesse momento, mas eu acho que é mais pela idade mesmo, o estilo de jogador, até um rapaz no Twitter me lembrou ontem, né? Ele já teve uma lesão no ligamento cruzado. Então um jogador que tem uma lesão no ligamento cruzado, principalmente quando o Memphis teve, ele era jovem, né? Dificilmente ele consegue retomar a intensidade física que ele tinha desde sempre. Então eu imagino que parte dessa frustração que a gente tem com o Memphis não chegar na frente, de ter dificuldade de ganhar nas arrancadas, coisas assim, parte também dessa questão da lesão dele, da idade dele, ele já tem 30 anos e tal. Então eu imagino que o Memphis tem essa questão física e que a gente tem que ajustar as nossas expectativas com relação a ele também, né? Mas ainda assim, falando sobre a partida de ontem do Memphis, eu acho que foi uma partida que ele se mostrou incomodado, ele gostou ele estava gostando ali de ser acionado e tal. Óbvio, não estava nas melhores condições, e aí eu até comento, né? Faz muita falta o Yuri Alberto. Pra mim, o Yuri Alberto ele é um jogador fundamental para esse elenco do Corinthians. E ontem eu acho que se a gente tivesse o Yuri Alberto ontem, provavelmente teria ganhado do Cruzeiro. Por quê? Porque o Cruzeiro estava dando muitos espaços entre os zagueiros, né? Essa bola lançada, principalmente pelo André Ramalho, essa fatiada que ele dava pra frente, quase todas estavam entrando. A bola pingava ali entre os zagueiros do Cruzeiro e corria. E aí, muitas vezes, quem corria ou era o Memphis, ou era o Garro, ou era o Thales. Só que nenhum dos três tem essa característica de velocidade, né? E o Yuri Alberto, ele é o jogador mais rápido do elenco do Corinthians. Então, nessas bolas que eram fatiadas pra frente, quando tinha esse espaço para poder correr, provavelmente o Yuri Alberto ganharia na velocidade, né? E aí teria boa chance de marcar gols. Então a sensação era essa, né? Que faltou um centroavante ali que soubesse aproveitar esses espaços em profundidade, que tivesse a velocidade e o vigor físico de fazer isso durante os 90 minutos. E quem tem isso no Brasil hoje é exatamente o Yuri Alberto, né? Esse cara, eu acho que ninguém ataca o espaço melhor do que o Yuri Alberto no Brasil. E ele, por realmente estar com essa questão, essa lesão na coluna, né? A gente tem essa dificuldade de não ter ele à disposição
para um jogo como a gente precisava ontem. Ainda sobre o Yuri Alberto, só pra gente finalizar essa questão do Yuri Alberto, o Yuri Alberto ele é previsto para que ele viaje com um elenco para o Rio de Janeiro. A ideia da comissão do Corinthians é inclusive levá-lo. Imagino que ele não vai ser titular contra o Botafogo, né, já no final de semana, mas a tendência é que ele esteja já 100% para o jogo contra o Palmeiras. Se ele vai começar como titular ou não, a gente ainda não sabe contra o Palmeiras. Contra o Botafogo, a tendência é que ele viaje, e aí eu imagino que ele vai ter ali uns 30, 40 minutos para poder jogar. Não acho que ele vai ser titular contra o Botafogo. Já contra o Palmeiras, eu imagino que ele vai ter condições sim de começar como titular, até por ser o jogo mais importante da temporada até aqui, né? Oitavas de final da Copa do Brasil, dentro de casa contra o maior rival que é o Palmeiras. Então, o Yuri Alberto, eu imagino que ele vai ser titular, pelo menos por uns 60 minutos, 70, vai ver como que ele vai estar nessa volta da lesão. Mas estamos cada vez mais próximos de ver aí o retorno do Yuri Alberto, tá bom? Para finalizar essa questão do jogo de ontem, falar um pouco sobre o Dorival, né? Então, o Dorival ele chegou muito pressionado, a gente tinha até informações de que se o Corinthians perdesse ontem, a chance do Dorival cair era grande, mas o Dorival ele montou um bom time ontem, né? Eu falei que para mim que o Corinthians do Dorival ontem foi a melhor partida desde aquele 4-2 para cima do Inter. Então, eu acho que o Dorival ele montou um time combativo, montou um time que tinha pegada, ele surpreendeu o time do Cruzeiro, então eu acho que realmente a gente tem que valorizar muito esse jogo do Dorival, mas ainda assim eu tenho ressalvas com relação às alterações dele. Eu acho que as alterações dele mataram o time. Ele primeiro, vou tentar lembrar aqui de cabeça sem olhar, tá? Ele primeiro saca o Thales para colocar o Romero e saca o Charles para poder colocar o Carrilho. Ele faz isso já no segundo tempo. Essas duas alterações para mim foram as mais graves. Eu acho que ele errou muito nessa daí. Porque tava claro e cristalino que o Corinthians precisava de velocidade. Precisava de um cara ali para poder brigar, ou então para poder ganhar dos zagueiros e sair na frente. Então precisava de velocidade. E ele tirou o Thales para poder colocar o Romero. O Romero não tem velocidade, apesar dele ter brigado bastante ontem. Eu acho que ele não tinha que entrar naquele momento. Eu colocaria o Guinegão e faria a dupla de ataque Memphis e Guinegão, porque o Guinegão, ele, apesar de ser corpulento, de ser grande, ele também tem velocidade, né? Eu acho que, inclusive, o Guinegão ele é mais rápido do que o Thales, o Memphis e o Garro. Então, eu acho que ele seria realmente esse cara para poder aproveitar esses espaços em profundidade, mesmo tendo só 18 anos. E referente ao Carrilho, eu acho que a gente tinha ali um meio-campo muito combativo com o Charles, o Martinez e o Bidon um pouco menos, né? E aí você tira o Charles, que estava fazendo uma boa partida, para poder colocar o Carrilho, e aí você tem Carrilho e Bidon, que são caras que não marcam tanto, e o Martinez ali, que acabou depois sendo amarelado e suspenso, inclusive, no próximo jogo. E que realmente eu não achei uma partida muito boa do Martinez com bola, né? Sem a bola ele foi muito importante, mas eu imagino até que o Charles tenha feito uma partida melhor do que a do Martinez. E aí ele faz essas duas alterações e aí depois ele traz o Kaique do banco. E quem mais que ele traz? Eu acho que ele morre com duas alterações. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele morre com duas alterações. E aí ele traz o Kaique do banco e aí coloca o Kaique no lugar do Bidon e fica meio que um 4-4-2, né? Você coloca o Carrilho e o Martinez como volantes, o Garro como meia, né? E o Kaique ali do lado, então pode ser até um 4-2-2-2. E o Memphis e o Romero no ataque, né? Esses dois centroavantes ali. Então, o Corinthians ele começou a morder menos, ele perdeu esse poder de mordida ali na frente, mas também ganhou um pouco mais de técnica. O Cruzeiro já não estava mais tanto mordendo ali em cima também, estava com um pouco mais de dificuldade de correr, já estava cansado. Não gerou nenhum tipo de prejuízo ao time, mas eu acho que naquele momento, se o Dorival tivesse feito outras alterações, o Corinthians poderia ter ido muito melhor no jogo, poderia ter até conseguido a vitória. De qualquer forma, demitir o Dorival ontem não faria sentido nenhum. Se não demitiu contra o São Paulo, não tinha o porquê demitir ontem, né? Eu achei que foi um bom jogo do time do Dorival, apesar das alterações ele foi muito bem. E aí agora dá tempo, né? Inclusive na coletiva ele fala sobre isso. Na coletiva ele comentou que se der tempo a ele vai mostrar o que ele tem para poder oferecer ao Corinthians, né? Então ele fala que não sente problema em ser cobrado, porque só é cobrado quem tem alguma coisa a entregar. Então eu acho que é importante a gente ver agora como vão ser os próximos capítulos, né? No final de semana agora tem o Botafogo fora de casa e depois já o confronto contra o Palmeiras. Eu imagino que qualquer decisão referente ao futuro do Dorival só vai ser tomada ou em caso de uma goleada histórica ou então depois desse jogo contra o Palmeiras, né? Desses dois confrontos contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Por enquanto é isso, então. Eu acho que do jogo de ontem era isso que a gente tinha para poder repercutir, né? Falar um pouco sobre essa questão do Dorival, do jogo como um todo, dos
destaques individuais e coletivos. Sobre notícias no geral, né, eu ainda tenho bastante coisa para poder repercutir de gastos de cartões cooperativos do Duílio, falar um pouco de Augusto Melo, falar sobre essa possível saída do Memphis, que a gente já tá vendo sendo ventilada de novo na mídia, falar sobre reforços e contratações. Eu vou ver se eu consigo trazer um vídeo amanhã sobre isso. Se eu não conseguir, no final de semana, depois do jogo contra o Botafogo, a gente tenta falar sobre isso também, tá bom? Obrigado a todo mundo que chegou até o final do vídeo. Comenta aí, deixa um like também, compartilha para outras pessoas e agradeço pelo apoio de sempre, tá bom? Vai Corinthians, tamo junto!